Então, pessoal, vamos continuar aqui, né, falar sobre o assunto de equilíbrio químico, tá joia? E antes da gente, né, avançar, eu quero fazer aqui algumas ponderações, quero lembrá-los aqui do que falamos na aula passada, tá joia? A gente estava falando, né, claro, de equilíbrio químico, e o equilíbrio químico ele vai acontecer em uma reação reversível, certo? O que é uma reação reversível? Esse aqui é um exemplo de reação reversível. E a gente consegue observar essa reversibilidade exatamente por essa seta dupla, né? Uma reação reversível é aquela que acontece no sentido direto, da esquerda para a direita, e também no sentido inverso, né? Da direita para a esquerda. Ou seja, reagentes formam produtos e produtos também formam reagentes. Tá joia? Então, né, falando já de equilíbrio químico, o que a gente tem, né, como característica desse equilíbrio, né? O que vem a ser a grande característica desse equilíbrio químico? Ora, a condição de equilíbrio ela acontece quando a velocidade da reação direta e da reação inversa são iguais em um dado instante, né? Então, a reação direta ela acontece com a velocidade grande e vem diminuindo com o passar do tempo, e a reação inversa começa com velocidade zero e essa velocidade ela vai aumentando gradativamente. Até que chegue em um instante. O que é instante? Instante é tempo, né? Até que chega num instante que eu chamei aqui, ó, de tempo de equilíbrio, TEQ, né? E nesse instante a gente tem o quê? A gente tem essas duas velocidades, direta e inversa, com o mesmo valor, certinho? Então, isso aí, né, é uma premissa para o equilíbrio químico. E o que acontece no equilíbrio químico, galera? Vou retornar aqui, né? Além das velocidades serem iguais, no equilíbrio químico, quando o equilíbrio químico é atingido, as concentrações de reagentes e produtos passam a ficar constantes. Ou seja, quando o equilíbrio químico é atingido, né, as concentrações elas passam a não variar mais, né? Ser constante, né, concentrações permanecerem constantes, não necessariamente significa que essas concentrações vão ser iguais ou ter o mesmo valor, certo? Significa que este valor de concentração passa a não alterar a partir de um dado instante. Lembrando que instante é o quê? É tempo, né? Então, a partir daquele momento, a partir daquele tempo ali, ó, que a gente chamou aqui de TE, certo? Tempo de equilíbrio, e as concentrações passam a não variar mais. Esse gráfico 1 mostra que, a partir do equilíbrio químico, a partir desse instante, as concentrações de reagentes e produtos são iguais, né? Neste gráfico 2 aqui, ó, o que a gente tem aqui? Né, que a partir do momento em que o equilíbrio químico é atingido, por que eu sei que o equilíbrio foi atingido aqui? Porque a partir desse instante, a concentração de reagentes passou a não variar, assim como a concentração de produtos também não varia. Entretanto, neste caso, a concentração de reagentes é maior que a de produtos. Lembrando que os reagentes sempre começam com a concentração alta e vai diminuindo gradativamente, e a concentração de produtos, que era zero, ela passa a aumentar gradativamente. Beleza? E a partir do momento em que o equilíbrio é atingido, essas concentrações não variam mais. E nesse gráfico 3 aqui, né? No gráfico 3, a partir do instante aqui, ó, que o equilíbrio químico é atingido, né? O que acontece? A concentração de reagentes veio diminuindo e a concentração de produtos foi o quê? Aumentando, ao passo que no momento em que o equilíbrio químico é atingido, a gente passa a ter a concentração de produtos constante e a concentração de reagentes também, né, constante. Só que neste gráfico 3, a gente observa que a concentração de reagentes passa a ser menor que a de produtos. Ou, lendo de outra maneira, a concentração de produtos é maior do que a de reagentes. Belezinha? Então, isso aí, né, essas são as condições para o equilíbrio. As velocidades da reação direta e inversa são iguais, e depois do equilíbrio químico, né, as concentrações passam a não variar.
As concentrações de produtos e reagentes permanecem o quê? Constantes, e a gente vê essa constância nas concentrações com a presença de patamares. O que é um patamar? É essa linha aqui no gráfico, né? Que mostra a constância das concentrações. Belezinha? Então, galera, o que a gente vai falar hoje aqui é com relação a essas velocidades de fato se tornarem iguais, certo? Essa premissa aqui vai ser importante para a gente chegar, né, na conclusão para essa aula, que vai ser a determinação da constante de equilíbrio, tá certo? Outra coisa que eu quero ressaltar aqui, né, é que quando a gente tem uma situação de equilíbrio, aparentemente podemos ver, né, a gente pode achar que o sistema está estagnado, que o sistema está estático. Só que isso não é verdade. Microscopicamente, né, no nível molecular, o que está acontecendo? A reação direta e a reação inversa ainda continuam o quê? Se processando. Belezinha? Ou seja, a gente diz que o equilíbrio ele é dinâmico. As reações não param depois que o equilíbrio foi atingido. Belezinha? Bom, essas coisas a gente falou na aula passada, certo? Só que eu faço, né? Estou fazendo essa recapitulação aqui para vocês se situarem melhor, beleza? Mais uma vez, né? Esse assunto está no módulo 8, unidade 10, capítulo 17 no livro de vocês. Joia? Então, né? Vamos lá, vamos avançando aqui, certo? Então, esse slide que a gente tem aqui, galera, ele vai explicar exatamente essa situação, né, das velocidades se igualarem no equilíbrio, certo? A velocidade da reação direta começa com o valor grandão. Por que que o valor aqui é grande? Porque inicialmente a gente tem um máximo de produtos. Desculpe, no início da reação a gente tem um máximo de reagente e não tem nada de produto. À medida que os reagentes vão sendo consumidos, os produtos vão sendo formados. E à medida que os produtos vão sendo formados, a reação inversa, ela começa o quê? Ela começa a acontecer, né? Com uma velocidade ainda pequena, só que essa velocidade vai aumentando com o passar do tempo. E a velocidade da reação direta vai diminuindo, exatamente porque as concentrações de reagentes também vai diminuindo, e então, né, a gente tem um certo instante. O que é um instante, mais uma vez? É o tempo, né? Nesse instante aqui, ó, a gente diz que o equilíbrio foi atingido exatamente por quê? Porque o valor da velocidade direta, da reação direta, passa a ser igual ao valor da velocidade da reação inversa. E temos, então, aqui um patamar, né, que indica essa igualdade entre as velocidades, beleza? Se a gente for ver aqui, ó, no gráfico, quando a gente retorna ao eixo Y, que indica velocidade, notamos aqui que elas vão ter o quê? Exatamente o mesmo valor, tá certo? Então, o que que a gente tem aqui nesse último tópico, ó? Pode-se dizer que no instante TEC, né, o equilíbrio químico foi atingido, pois a velocidade da reação direta passa a ser a mesma da reação inversa, certinho? Beleza, então vamos aqui, né, avançar. Queridos, né, vamos fazer uma consideração aqui, né? Vamos considerar uma reação reversível genérica, uma reação, né, qualquer. O que que a gente tem aqui nessa reação, galera? A gente tem a substância A e a substância B como reagentes e temos a substância C e a substância D como produtos. Azinho indica o coeficiente estequiométrico para a substância A, Bzinho o coeficiente estequiométrico para a substância B, Czinho o coeficiente estequiométrico para a substância C e Dzinho o coeficiente estequiométrico para a substância D. Ou seja, né, a reação fica balanceada com os coeficientes Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho nos respectivos lugares, nos devidos lugares. Tá joia? Então, pessoal, fazendo essa consideração dessa reação reversível, por que que eu sei que essa reação aqui é reversível olhando para a equação química? Né? Porque a gente tem uma seta
em um sentido direto e a seta aqui, ó, no sentido inverso, né? Essa seta pode ser representada por aquela seta dupla, não é isso? Exatamente isso. Tá joia? Então, né, observe o que está escrito aqui, ó. Aplicando a lei de Goldberg-Waage, né, ou a lei cinética. O que a lei cinética fala, galera? É a lei da velocidade. Né? E como é que a gente escreve aqui, por exemplo, a lei cinética ou a expressão da velocidade para a reação direta? Então, vou fazer o seguinte, ó, V, né, no caso, V1, pois estamos falando da reação direta, V1 vai ser igual a constante de velocidade K1 vezes a concentração dos reagentes, né? Então, para reação no sentido direto, quais são os reagentes? A gente tem os reagentes A e B, não é verdade? Então, vai ser K1 vezes a concentração da substância A elevado ao coeficiente estequiométrico dela, que no caso é Azinho, beleza? Vezes a concentração da substância B elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que no caso é Bzinho, não é verdade? Sim, isso é verdade. E qual seria, né, a expressão para a velocidade da reação inversa? Ora, na reação inversa, o que a gente tem agora? A reação inversa ela acontece da direita para a esquerda, não é isso? Se ela acontece da direita para a esquerda, quais são os reagentes agora? Os reagentes são Czão e Dzão. Então, a velocidade aqui, ó, V2, eu estou chamando de V2 porque é a reação inversa, certo? Essa velocidade vai ser igual a K2, que é a constante de velocidade para essa reação, vezes a concentração dos reagentes, né? Vezes a concentração de Czão elevado ao coeficiente estequiométrico, que é Czinho, vezes a concentração de Dzão elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que na equação química que a gente está falando é Dzinho. Não é isso? Então, a gente tem V1 e V2. Só que a gente agora já sabe que no equilíbrio químico, né, nós temos o quê? Essa condição. As velocidades das reações direta e inversa, elas passam a ser iguais. E se essas velocidades são iguais, a gente vai ter aqui, ó, V1 igual a V2. Ou seja, qual é a expressão para V1? A expressão para V1 está aqui, não é isso? Que é a mesma expressa nesta linha aqui que eu marquei. Né? Então, se V1 tem essa expressão, eu vou substituir V1 por aquelas, né, por esses valores. K1 vezes a concentração de A elevado a Azinho vezes a concentração de Bzão elevado a Bzinho. E a expressão de V2 agora é quem? É K2 vezes a concentração de C elevado a Czinho vezes a concentração de D elevado a Dzinho. Beleza? Então, no equilíbrio químico, as velocidades são iguais e a gente pode expressar essa igualdade da maneira que está mostrada aqui, né, no nosso slide. Tá certo? Então, o que a gente vai fazer agora, né? Vamos usar aqui, né, algumas operações matemáticas. Vamos pegar K2 e passar para o lado esquerdo da igualdade. K2 vai passar o quê? De que maneira? Se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar aqui, ó, dividido sobre K2, não é isso? E estes valores de concentração de Azão e Bzão, que estão multiplicando, vão passar para o outro lado, dividindo. Então, a gente passa a ter essa condição aqui, ó. O K2 passou dividindo, certo? E as concentrações de Azão e Bzão também passam para o outro lado aqui, dividindo. Quando a gente tem a razão entre K1 e K2, né, essa razão entre as constantes de velocidades, ela vai ser o quê? Ela vai ser substituída por aquilo que chamamos de Kc, certo?
Por que Kc? Ora, Kc agora passa a ser a constante de equilíbrio em termos de concentrações. Ou seja, este Czinho que está aqui como índice em K, ela vai ser o quê? Ela vai representar, né, que a constante está em termos de concentrações. Beleza? Sim, então a gente tem aqui agora a expressão da constante de equilíbrio em termos de concentrações para a equação química genérica que colocamos aqui anteriormente. Deixe-me apagar para que vocês possam ver aqui, certo? A nossa equação química. Tá joia? Então, né, mais uma vez, para essa equação química que temos aqui, a gente vai ter esta constante de equilíbrio, certo? Esta expressão para a constante de equilíbrio. Ou seja, genericamente falando, nós podemos dizer que a constante de equilíbrio Kc, ela vai ser a concentração aqui, ó, de produtos dividido pela concentração dos reagentes, sendo que produtos estarão elevados aos seus coeficientes estequiométricos da equação química balanceada, né, e os reagentes elevados também aos coeficientes estequiométricos da equação química balanceada. Tá certo? Então, ó, mais uma vez, o que vai ser o Kc? Concentração de produtos elevada aos seus coeficientes, dividido pela concentração dos reagentes elevada aos seus coeficientes estequiométricos da equação química balanceada. Professor, mas e se a equação não estiver balanceada? Horas, bolas, carambolas, você vai ter que balanceá-la, belezinha? E que não é problema nenhum para os senhores que já são doutores em balanceamento de equações químicas, tá certo? Eu quero lembrá-los que o símbolo, né, de colchetes aqui, ó, de colchetes, ele indica concentração de que maneira? É concentração comum? Não, é concentração em quê, galera? É concentração molar, em mols ou mol por litros, beleza? Então tá jóia, mol por litro, na verdade, né? Então vamos aqui adiante. Olha só um exemplinho que a gente tem aqui, um exemplo, por exemplo. Galera, ó, temos uma pergunta aqui. Sim, né? A pergunta, professor, mas o K1 não era a reação direta, os reagentes? O que a gente tem aqui? Deixa eu voltar aqui o slide, né? A gente tem aqui uma situação, vou falar novamente, né? O que a gente tem aqui? A gente tem o K1, certo? E a gente tem o K2. Então, o que acontece? No equilíbrio, as velocidades passam a ser iguais. Então, essa expressão aqui, ela vai ser igual a esta. Então, a gente, a partir dessa igualdade de V1 igual a V2, o que a gente vai fazer? A gente vai escrever V1 desta maneira, igual está expresso aqui, e V2 vai ser expresso dessa maneira. Quando a gente passa o K2 para o lado esquerdo e passa as concentrações aqui para o lado direito, a gente vai ter, então, ó, K1 dividido por K2, não é isso? K1 dividido por K2 igual a quê? Isso aqui, ó, as concentrações de A e B elevado aos coeficientes passa para o outro lado da equação, da equação matemática, né, dividindo. Aí fica a concentração de Czão elevado a Czinho vezes a concentração de Dzão elevado a Dzinho. Agora, a concentração de Azão e Bzão passou para o lado direito da igualdade, ou seja, vai ficar aqui no denominador. Concentração de Azão elevado a Azinho vezes a concentração de Czão elevado a Czinho. Então, quando a gente tem essa expressão aqui, que é exatamente a mesma que está aqui, ó, no topo desse slide, né? Quando a gente tem essa expressão, a gente chama a razão entre K1 e K2 de Kc, beleza? E esse Kc é o que chamamos de constante de equilíbrio e esse Czinho, né, constante de equilíbrio em termos de concentrações, beleza?
Então vamos lá, olha só esse exemplo aqui, ó. Vamos lá, o exemplo que a gente tem é essa equação química, né? E essa equação química representa a reação da síntese da amônia, ou chamado também de processo Haber-Bosch, né? Esse processo aqui, essa reação química foi desenvolvida para a produção da amônia. Amônia é NH3 e o NH4, que é o cátion amônio, né, é outra coisa. Então, amônio NH4+, e amônia NH3. Ó, temos uma pergunta aqui. E como descobre o coeficiente estequiométrico dos produtos e reagentes nessa equação? Ora, você tem que balancear a equação química. Beleza? Para você achar os coeficientes estequiométricos, você tem que balancear a equação química. Beleza? Então, essa equação química aqui já está balanceada completamente, né? Se a gente for perceber ali, nós temos ali 2 nitrogênios do lado de reagentes e 2 nitrogênios do lado de produto. 6 hidrogênios aqui, ó, do lado de reagentes e 6 hidrogênios do lado de produtos. Beleza? Então tá, deixa eu apagar aqui para a gente não deixar o nosso slide com tantas marcações. E vamos aí para escrever a constante de equilíbrio para essa equação química. Quando a gente fala, né, quando a gente pede a expressão da constante, a gente adota como a reação direta. Agora, se o exercício pedir a reação inversa, a gente faz o contrário. Então, né, nesse caso aqui, vamos escrever a expressão para a constante de equilíbrio. Ora, se ele está pedindo, né, se a gente está falando da constante de equilíbrio, a gente adota como sendo essas substâncias aqui, ó, N2 e H2 como reagentes e o NH3 como o produto. Né? Então, igual eu disse, ó, a constante de equilíbrio Kc, ela vai ser o quê? Concentração de produtos elevado aos seus coeficientes estequiométricos dividido pela concentração dos reagentes elevados aos seus coeficientes estequiométricos. Então, vamos lá, galera? Quais são os produtos aí, né, para essa reação em equilíbrio químico? Igual eu já falei, o produto que a gente tem é a amônia NH3. Então, como é que a gente escreve? A gente escreve assim, ó, concentração de NH3, que é o produto, elevado ao coeficiente estequiométrico da equação já balanceada. O coeficiente, no caso aqui, é quanto? É 2. Então, a gente coloca aqui, ó, concentração de NH3 elevado a 2, dividido pela concentração de reagentes elevado aos coeficientes. Né? Quando a gente tem aqui, ó, o N2, a gente não tem nada escrito. Ou seja, quanto que vale o coeficiente estequiométrico? Ele vale 1, né? E vocês sabem muito bem disso. Então, vai ficar dividido, né, pela concentração de N2 elevado a 1, que não precisa colocar, mas eu vou colocar só para endossar, vezes a concentração aqui do H2 elevado ao coeficiente estequiométrico dele. Qual que é o coeficiente estequiométrico do H2 nessa equação química, galera? O coeficiente do H2 é o 3. Não é isso? Então, H2 elevado a 3. E aí a gente chega na expressão, né, da constante de equilíbrio em termos de concentrações para essa equação química aqui, para esse processo, né, para a reação de Haber-Bosch ou de síntese da amônia. Então tá lá, certo? A expressão de equilíbrio igual a gente havia previsto. Né? Uma perguntinha aqui agora no âmbito matemático. E se a gente invertesse essa concentração aqui, ó, com essa, tem alguma diferença, galera? Não tem, né? Porque a ordem dos fatores não altera o produto. 7 vezes 3 é 21, igual 3 vezes 7 também é 21. Belezinha? Né? Agora aqui este outro exemplo, né? A síntese do PCl5, né? Então, para essa reação aqui, né, para essa reação em equilíbrio, como é que a gente pode escrever a expressão da constante de equilíbrio? A gente pode fazer assim, ó, mais uma vez, Kc vai ser igual a concentração de produtos, que eu chamo de P, elevado ao coeficiente estequiométrico dele, né, ou deles,
dividido pela concentração dos reagentes elevado a Y, que é o seu coeficiente estequiométrico. Agora, devemos identificar aqui, né, quem é reagente e quem é produto, né? Igual eu disse anteriormente, quando a gente vai fazer a expressão da constante de equilíbrio, a gente considera, né, a reação direta para poder adotar reagentes e produtos. Nesse caso, quem são os produtos, galera? Os produtos aqui, né, ou o único produto é o PCl5. Então, voltando aqui para a expressão, a gente vai ter o seguinte, ó, Kc igual à concentração do produto, que é o PCl5, elevado ao coeficiente estequiométrico dele, que no caso aqui é quanto? É 2. Por que eu sei que é 2? Ora, porque a equação química já está balanceada, não é verdade? Então, PCl5 elevado ao quadrado, ou elevado a 2, dividido pela concentração dos reagentes elevado aos seus coeficientes. Os reagentes, no caso, aqui são quem? É o fósforo e o gás cloro. Então, vai ser aqui, ó, concentração de fósforo elevado ao coeficiente estequiométrico dele, que é 2, vezes a concentração aqui do Cl2, né, que é o gás cloro, elevado a 5. Tantã! Então, esta expressão é a expressão da constante de equilíbrio para esta reação, né, para esta equação química. Beleza? Olha lá. Tantã! Então, essa expressão aí é a expressão da constante de equilíbrio. Igual eu disse aqui, ó, a gente não tem que se preocupar com a ordem dos fatores. Por quê? Porque esses fatores aqui, as concentrações, elas estão uma multiplicando a outra. E a ordem dos fatores não altera o produto. Tá joia? Beleza pura. Galera, atenção, olha só. Considerações importantes sobre a constante de equilíbrio. Vejam bem, o valor de Kc depende das concentrações das substâncias no equilíbrio. Então, pessoal, como a gente está falando do equilíbrio químico, a gente tem que saber das concentrações na situação de equilíbrio e não das concentrações iniciais dessas substâncias. Muita atenção aí para isso, tá bom? Outra coisa, o valor de Kc é específico para cada tipo de reação e para uma mesma reação, esse Kc varia com a temperatura. Galera, por que esse valor aí vai variar com a temperatura? Porque em cada temperatura a gente vai ter uma solubilidade diferente para cada substância. Via de regra, né, de maneira geral, o aumento de temperatura ele ocasiona o quê? Ele ocasiona na alteração da concentração, certo? Ou seja, algumas substâncias são mais solúveis em altas temperaturas, não é isso? E quando essa temperatura diminui, elas podem ser o quê? Menos solúveis, ou seja, a concentração varia e se a constante de equilíbrio depende da concentração, esse valor da constante também vai o quê? Vai variar, né? Se as concentrações variam, o valor da constante também vai o quê? Vai variar. Né? Então, o que a gente tem aqui nessa outra observação? Ó, para reações endotérmicas. O que é uma reação endotérmica? Né? No passado, aí, durante as aulas aí anteriores, né? Enquanto na época que a gente estava ainda na escola, o que acontecia, pessoal? A gente falou que reação endo não é para dentro, né? Então são reações que absorvem calor. Então, em reações que absorvem calor, o valor da constante Kc ela tende a aumentar com o aumento da temperatura. Agora, já para reações que são exotérmicas, né? O que é uma reação exotérmica? É uma reação que está liberando calor, não é isso? Então, em reações exotérmicas, o valor de Kc diminui com o aumento da temperatura. A gente vai falar disso aí mais detalhado, né? Aulas mais para frente, mas, né, eu já vou citar aqui, ó. Igual a gente falou, na reação que é endotérmica, o aumento da temperatura
faz aumentar o valor da constante de equilíbrio. E a diminuição da temperatura faz diminuir o valor. Isso para reações endotérmicas, para reações que absorvem energia ou absorvem calor. Já para reações exotérmicas, né, o aumento da temperatura diminui o valor da constante e a diminuição da temperatura faz aumentar o valor da constante. Fiquem tranquilos que a gente vai falar disso mais detalhadamente, né, algumas aulas mais para frente. Uma coisa que é importante da gente ressaltar aqui, pessoal, né, são os tipos de equilíbrio. Nós temos equilíbrios em sistemas homogêneos e sistemas heterogêneos. O que vai ser uma constante de equilíbrio para um sistema homogêneo? Ora, o equilíbrio homogêneo é aquele em que todas as substâncias presentes ali no equilíbrio estão na mesma fase, ó, fase gasosa, fase gasosa, fase gasosa. Então, nessa reação aqui, que é a síntese da amônia, a gente tem um equilíbrio, né, homogêneo, certo? Assim como esta equação química aqui, né, da decomposição do gás SO3, não é isso? O que a gente tem aqui, ó? A gente tem o SO3 gasoso, né, produzindo SO2 e gás oxigênio. Ou seja, é um equilíbrio também homogêneo, exatamente porque as substâncias no equilíbrio estão na mesma fase, estão todos gasosos. Já esse equilíbrio aqui, ó, dessa equação química, aqui a terceira equação, né? Por que esse equilíbrio é heterogêneo? Porque a gente tem substâncias na fase aquosa, certo? E a gente tem um AgCl aqui, ó, que está o quê? Que está na fase sólida, não é isso? Então, essa diferença aí no estado de agregação das partículas aqui, né, no estado aquoso e no estado sólido, isso promove para a gente um equilíbrio heterogêneo, assim como o que está mostrado aqui, né, nessa última equação química. Substâncias na fase aquosa ou no estado aquoso, e a gente tem aqui, né, o hidróxido de cobre, ou CuOH2, na fase sólida, beleza? Professor, e se tiver substâncias na fase gasosa e na fase sólida? Tchan, 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 tchan. Ué, se tem uma na fase gasosa e tem outra na fase sólida, sólido e gasoso são o quê? São estados de agregação diferentes, então a gente também vai ter um equilíbrio heterogêneo. Tá certo? Galera, uma observação importante. Vamos ler isso aqui. Leiam junto comigo, ó. Em equilíbrios heterogêneos, ou seja, em equilíbrios que acontecem, né, em fases diferentes, as quantidades das substâncias que forem sólidas ou líquidos puros não entram na expressão do Kc. Por que não entra? Porque as substâncias que são sólidas ou líquidas puras não, né, seus valores eles vão ser constantes a uma mesma temperatura. Então, galera, quando a gente tiver uma equação química deste jeito aqui, o que a gente tem? A gente tem o CaCO3 sólido, o CaO sólido e o CO2 gasoso. Quem é que vai entrar aqui na expressão da constante, galera? Somente, né, quem estiver o quê? Ou na fase gasosa ou na fase aquosa. Beleza? Por quê? Porque as substâncias sólidas não vão participar da expressão. Então, o que é a constante de equilíbrio Kc? É a concentração de produtos elevados aos seus coeficientes sobre a concentração dos reagentes elevado aos seus coeficientes estequiométricos. Só que quando a gente vai observar a equação química, a gente vê que somente, né, o CO2 está o quê? Na fase gasosa. Então, quando vamos escrever aqui, substituir na expressão, qual que vai ser, né, os reagentes levados em consideração? Apenas o CO2. Então, vai ser aqui, ó, concentração de CO2 elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é 1, dividido por quanto? Dividido pela concentração dos reagentes. Agora, o único reagente que a gente tem, ele está na fase sólida. Então, ele não participa da expressão.
e a expressão fica limitada somente a quê? Somente a concentração do CO2. Já neste segundo exemplo aqui, né, a gente vai ter o quê? Quais são os reagentes? Os reagentes são C12H22O11 e H2O. Só que a H2O, ela é o quê? Ela está líquida. E como é que você vai saber disso? Ué, olha aqui, ó, essa condição aqui, ó, esse Lzinho aqui indica o estado em que a substância se encontra. Ela não está líquida? Sim, ela está líquida. Então, ela não participa da expressão da constante. E aí a gente vai ter aqui, ó, Kc igual, né, a concentração de produtos elevado aos coeficientes dividido pela concentração de reagentes elevado aos coeficientes. No caso, quais são os produtos aqui, galera? O único produto que a gente tem é o C6H12O6, não é isso? Então, ficaria concentração, né, de C6H12O6 elevado ao seu coeficiente, que no caso é o 2, elevado a 2, dividido pela concentração de reagentes. Só que o único reagente que vai participar vai ser o C12H22O11, porque a água está na fase líquida e os líquidos não participam, beleza? Então, ficaria aqui, ó, dividido pela concentração de C12H22O11. Belezinha? Elevado a 1, tá bom? Nós temos algumas perguntas aqui, vamos lê-las. Professor, por que a substância em estado sólido não contam para calcular a constante? Ah, já entendeu? Beleza. Qual a diferença de aquosa e líquida? Bom, a substância que está aquosa, geralmente, né, geralmente não, isso é verdade, ela vai estar dissolvida em água. Ela vai estar dissolvida em água, beleza? Essa é a diferença. Já a água, por exemplo, no caso aqui, ela não está dissolvida em água, ela já é água no estado líquido, tá certo? Então, essa é a diferença. Nós temos outra pergunta aqui. Ah, beleza. Então tá jóia. Queridos, então a gente encerra por aqui a nossa aula, tá bom? Continuamos na próxima, certo? Gostaria que vocês dessem uma lida nesses slides, tá bom? Aqui tem algumas coisas que podem não ter no livro de vocês e o livro e os slides vão complementando um ao outro, tá certo? Aproveitem a plataforma para colocarem as dúvidas que tiverem e estamos à disposição para atendê-los da melhor maneira possível. Tá joia? Ó, pergunta aqui. Esse caso dos sólidos e líquidos é só para equilíbrios heterogêneos? Ora, né, quando a gente tem diferentes fases, sólido ou líquido, ou sólido e gasoso, já é um equilíbrio heterogêneo. Então, sim, viu? Sim. A sua resposta aí, né, para a pergunta é sim, né? Esse caso de sólidos e líquidos é só para equilíbrios heterogêneos? Sim, né? Porque se a gente tem sólido e tem líquido, o equilíbrio já por si só é heterogêneo. Falou, galera? Então é isso. Vamos juntos e vamos fortes. Um abraço a todos e um beijo no coração. Tchau, tchau. Valeu, galera.